Galera, a gente vai trabalhar hoje o processo de crise da economia brasileira. Como sempre, vamos estar focando muito no que pode cair em sua redação, certo? Nós teremos possibilidade de vários temas, principalmente vestibular. A gente sabe que o Enem ele acaba se politizando por ser uma prova federal, mas em vestibulares, vários temas que podem vir ligados à democracia, à fragilidade de nossa economia, à crise política, à crise econômica com pandemia, tudo que envolve um pensamento mais político, um pensamento mais de análise, e é fundamental que vocês tenham isso, certo? Então, eu queria passar para vocês algumas coisas importantes que envolvem a argumentação, que envolvem a construção da linha de um pensamento para a produção de sua redação, né? Então, a gente tem aí o início sobre a economia brasileira, né? Uma charge, tem a impressão que não estou crescendo sobre a economia do país. E é importante, antes de entrar nisso aí, entender o seguinte: poucos poucos são os países do mundo que conseguem manter um crescimento gradual e ininterrupto o tempo inteiro crescendo. Ó, poucos são. É comum que nós tenhamos, né, em vários países, oscilações. Obviamente que essas oscilações serão menores nas nações desenvolvidas do que nas nações subdesenvolvidas. Os países subdesenvolvidos eles são mais vulneráveis por conta de vários motivos, e o principal deles talvez seja a instabilidade política. Os países que são mais desenvolvidos, do ponto de vista econômico, e têm uma democracia mais consolidada, eles tendem a ter sistemas políticos que são mais estáveis. Por exemplo, é difícil de ver crises econômicas nas nações desenvolvidas em decorrência de uma crise política. As crises econômicas têm outros motivos, como, por exemplo, o momento atual da pandemia. Em países periféricos, em países que foram colônias, né, e aí conseguiram criar um processo de estrutura política tardiamente, nós temos essa fragilidade. E o Brasil é um país que apresenta essa fragilidade da democracia, né? Essa fragilidade do sistema político. Discussões que a gente fica preso ainda e que em outros países nem ocorre mais, nós estamos ainda amarrados. Mas vamos lá entender o seguinte: trabalhando com esse pensamento que eu falei aí, da oscilação econômica, eu queria trazer, primeiro, justamente algo que mostra isso para a gente. Olha os gráficos aí, gente. Eu tenho aí até, né, o primeiro mandato de Dilma, porque o segundo mandato de Dilma vai ser um caso à parte que a gente vai analisar aí. Peguei FHC. Por que eu peguei esses 5 mandatos aí? O período anterior do governo militar eu não queria pegar, porque, né, nós estamos falando de democracia fragilizada, instabilidade política e econômica na democracia. Então, eu excluí governos militares. Não coloquei o governo Collor porque foi interrompido. Eu queria ver uma análise de governos que terminaram, governos que tiveram conclusão em seu mandato, certo? Então, tem o IFHC, os 2 mandatos dele, temos Lula, depois temos Dilma. Observa aí, gente, como tem uma oscilação. De 95 até 2014, que é quando a taxa começa a entrar muito no Brasil, e a gente sente até hoje, que é a nossa nova década perdida, eu tenho oscilações. Um início interessante de FHC, depois de 96 uma queda, 97 sobe, 98, 99 cai com gosto, e aí eu preciso entender. Quando eu disse que nossas economias, ou as economias dos países periféricos, são instáveis, e mencionei a instabilidade política, é bom entender também o seguinte: fatores externos também atingem muito nossa economia. E aqui, em 98, 99, eu tenho reflexos de crises que ocorreram na Ásia. Em 97 e 99, principalmente atingindo bolsas de valores asiáticas, principalmente atingindo a Rússia e atingindo os tigres asiáticos, né? Hong Kong, por exemplo. O Brasil sentiu de imediato, certo? A gente vai lembrar aqui que nós tivemos, nesse momento aqui, uma transição do primeiro para o segundo mandato, né, de Fernando Cardoso. Tivemos algumas privatizações, tivemos uma estabilização da economia artificial. Em outra aula, a gente vai falar sobre isso.
e tivemos essa queda aí em 98, 99. 2000 tem uma subida, né? A subida também ela é reflexo de um processo de recuperação, porque os anos anteriores foram muito baixos. E aí, em 2001, uma queda acentuada. Por que isso? Crise na Argentina, crise no Mercosul. Quando nós trabalhamos Mercosul, blocos econômicos separadamente, é bom te lembrar que a gente fala sobre essa crise. A crise atingiu a Argentina e o Brasil, né, obviamente, como é membro do Mercosul, praticamente líder do Mercosul, ele foi atingido também por essa crise. E aí volta a crescer, cai, certo? Aí já é Lula, né? Já é Lula, e depois cresce assustadoramente quando a gente compara com os outros índices. Mas mesmo com Lula, que o Brasil constantemente estava ganhando posições na lista de maiores economias do mundo, nós tivemos oscilações. Ó, subiu muito em 2004, caiu em 2005, subiu em 2006, subiu em 2007 consideravelmente, e aqui vem o ano de crise, 2001.8, ou 2009. Aqui é o reflexo da crise internacional do sistema capitalista, né? Só que o Brasil deu um boom em 2010, absurdo, absurdo. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, gente, em uma crise econômica, vários setores são atingidos. Primeiro, se você trabalha com um setor que demora a ser atingido, você tem uma vantagem. O que aconteceu com o Brasil aí? Nós não tivemos a crise econômica, em um primeiro momento, atingindo as commodities, certo? Posteriormente, vai atingir quando o Brasil cai. Mas a commodity que vai ser atingida vai ser a commodity ligada a matérias-primas, minerais e recursos energéticos, porque a economia deu uma estagnada. Mas a outra commodity que o Brasil vende muito, que são os alimentos, que é a soja, que é a carne, que é o café, que é a laranja, não teve queda. Então, o Brasil conseguiu se segurar muito em 2010 aqui, porque enquanto todo mundo da economia industrial estava caindo, o Brasil estava trabalhando com mercadorias básicas para a sobrevivência. E em uma crise econômica, essas mercadorias básicas são as últimas a serem cortadas. Então, é bom entender que existia um cenário que favorecia o crescimento da economia brasileira. E aí, né, nesse crescimento elevado da economia brasileira, a gente vai lembrar que Lula mencionou a ideia de que o Brasil vivia uma marolinha, que a crise econômica, né, não chegaria aqui ou que não estava nos arranhando. E ele faz as analogias que ele gostava, ele menciona que antes, quando nós não tínhamos uma economia estável, uma gripe lá fora transformava-se em pneumonia aqui, e naquele momento o mundo estava com pneumonia, a gente nem gripava. Ele falou que ocorreu uma inversão, mas começamos a sentir já em 2011. Porém, essa queda aqui de 2011 não significa preocupação. Por quê? Na verdade, significa uma normalização. Se eu pego 3,9 aqui e comparo com os outros momentos da economia brasileira, está entre os maiores crescimentos. Então, a gente considera queda porque em 2010 foi um pouco fora da curva. Foi algo anormal, certo? Em 2011, começou a normalizar. E aí eu tenho outra variação e eu queria parar aqui. Por quê? Porque a aula de hoje, eu não quero falar de 2013, 12, 11, não. A nossa preocupação é 2014. Porque 2014 em diante começam os nossos problemas e a gente vai entender quais foram os percursos de nossa economia para termos problemas lá a partir de 2014. E grande parte desses problemas vai ser consequência de termos obtido crescimento aqui. E aí vem a ideia do equilíbrio. Não adianta você imaginar que o crescimento econômico é importante agora em 2020 ou 2021, se você apagar a conta lá na frente, 2025, 2026. As economias que crescem com sustentabilidade, elas não se preocupam em crescer 21%, 14%, 17%, crescimento de 2 dígitos, não. A preocupação é crescer de forma sustentável. A China, por exemplo, tinha momentos na história que crescia a 12%, 13%, 11%, e em alguns anos o próprio governo chinês estava preocupado em não crescer tanto, porque o crescimento econômico não estava sendo sustentável. Iria crescer muito em determinado ano, mas poderia sofrer muito nos anos posteriores. Então, às vezes, tem que analisar que mais importante do que o índice de crescimento em determinado ano é o prazo de crescimento. Vai ser gradual? Mesmo que seja lento, ele é gradual? Ou ele vai ter um estopim e depois uma queda brusca? O que é mais importante?
crescer muito 2 anos seguidos e depois entrar em uma depressão, ou crescer pouco, porém sempre. Então, essas análises devem ser feitas, certo? Mas aqui a gente vê, nesse momento aqui histórico, gente, ó, 2010 principalmente aqui, o Brasil ultrapassa algumas economias do mundo, certo? Houve uma euforia, né? Essa euforia fez com que nós imaginássemos que não iríamos mais parar de crescer. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo e devemos entender que esse crescimento da economia brasileira também se deveu à posição, né? Eu falo, o crescimento de chegar a sexto, à crise econômica europeia, certo? E aí eu tenho duas comparações aí, dois governos, né? De Dilma deixei separado, porque é quando começa a existir uma queda. É importante entender isso. Dilma bate recorde de popularidade nos 2 primeiros anos, porque ela ainda pega um pouquinho da parte positiva de Lula, mas depois ela vai começar a pegar também uma parte negativa, a herança do governo Lula, que também herdou do governo FHC. É normal em um país que o governo herde tanto problemas quanto pontos positivos do governo anterior. Quando o Lula assumiu o poder, por exemplo, o governo, ele disse que tinha herdado uma herança maldita de FHC. Mas Dilma passou a herdar também problemas, né? Que até explicam o porquê que houve queda no primeiro governo dela e essa queda se acentuou no segundo. No caso de FHC e Lula, eles não tiveram um problema muito grande político. Eles conseguiram, né, com habilidade política, ou com acordos, ou com conversa, segurar o Congresso. Dilma não teve essa habilidade, a gente vai entender por quê. E a falta dessa habilidade gerou, né, o que nós chamamos de interrompimento ou impeachment. Eu tenho aqui, ó, governo FHC, uma oscilação na economia. O governo Lula, ele sempre está crescendo, depois tem uma queda. Aí eu vou observar a queda lá, ó, 2008, 2009. Aí eu lembro da crise econômica mundial. Bom entender o seguinte, quando analiso o PIB solto, como eu estou analisando aqui, está solto. Então, não está indo para vocês, por exemplo, a informação, certo? A informação de quanto está crescendo a dívida interna. O PIB está aí. Beleza? Beleza. Mas eu tenho outros parâmetros para analisar a economia de um país. Então, eu posso estar com o PIB crescendo, a dívida interna também, e em um determinado momento, essa dívida interna sufoca o crescimento do PIB. As coisas estão relacionadas. Quando eu analiso um gráfico solto, eu não posso me apegar a esse gráfico solto e trazer, porra, estava bom demais aqui, ó. Porque, na verdade, os governos, quando querem passar algo de positivo do governo dele e de negativo do anterior, né, sempre trabalha só com uma variável, a variável que te favorece. Então, é bom saber, gente, que o interessante é analisar vários dados conjuntos. Infelizmente, né, no momento aqui, não tenho como fazer, né, essa tridimensionalidade. Vamos lá, pergunta aqui. Essa variação de 2014 foi por causa da Copa ou só não foi pior por causa dos ganhos do turismo pela Copa? Na verdade, nós tivemos muito gasto pela Copa. Só que, assim, essa variação aí é porque também você começa a colher alguns problemas dos anos anteriores. Por que a gente tem que entender? Ao mesmo tempo que eu estou tendo esse crescimento do PIB aqui, eu estou tendo o aumento dos investimentos em setores sociais, mas nem sempre em setores sociais que realmente vão trazer qualidade de vida. Eu vou ter gastos em setores sociais que vão trazer a imaginação de uma melhoria da qualidade de vida. O que o Brasil faz? O Brasil dá à população a impressão de capacidade de consumo. Para fugir da crise, o governo entendeu o seguinte, ó, bom, a crise mundial aí está afetando todo mundo. Como é que eu faço nossa economia não parar? Fazendo o dinheiro circular. Como é que eu faço circular o dinheiro dentro? Facilitando o crédito. Então, você vai ter as pessoas tendo acesso a mais crédito, consequentemente, tendo acesso a mais dinheiro. E mais dinheiro sendo lançado no mercado. E aí que eu falo o termo sustentabilidade. Até que ponto você, que está tendo acesso a mais crédito, ou por financiamento, ou por empréstimos, ou com cartão de crédito, não importa a ferramenta, vai ter condições de honrar isso. Então, a gente vai ter um que fenômeno? A gente vai ter um fenômeno que vai mostrar em um gráfico a diminuição da desigualdade e, no mesmo período, um gráfico mostrando o aumento do endividamento da família do Brasil. Aí você fala, porra, diminuiu a desigualdade e aumentou o endividamento. Como é isso? Então, a gente tem que analisar aqui, né? Cada governo mostra o que acha interessante, mas a gente precisa ter essa análise mais ampla, certo? Aí eu tenho aqui, ó, o Brasil crescia, né? E quando o Brasil crescia, o mundo
se impressionava o mundo, né? Batia palmas, e a The Economist, a minha revista que tem as melhores capas possíveis. Cada capa dela é interessante, você quem acompanha. Às vezes eu não leio a revista, vira a capa, às vezes falo, como é que é a capa de hoje, desse mês aqui. Mostrava Cristo Redentor subindo, a ideia de que o Brasil decolava. Ó, era o ápice do BRICS, o mundo todo em crise, e os países do BRICS não entravam em crise naquele momento, né? Não entravam em crise. É um momento importante para vocês anotarem o seguinte, ó, no momento da crise econômica internacional, o G8 perdia relativamente a importância e o G20 ganhava destaque na economia mundial. Anote isso aí, porque cai em sua prova as instituições internacionais e às vezes cai sobre o G20. Por que o G20 ganhou força? Simples. Existia um grupo formado por 7 países, que é chamado de G8 é educação, só para a Rússia se sentir inserida. Normalmente o G7 se encontrava, tanto que a Rússia agora está suspensa, né? Se encontravam, discutiam sobre economia. Como esses países estavam em crise, ficou estranho. Porra, é G7 ali, estão Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Itália, Alemanha e Reino Unido, mas está todo mundo fodido aí em crise. E o Brasil, que não está em crise, não está ali. E a China, que não está em crise, não está ali. E a Índia, que não está em crise, e a Coreia do Sul, e o México. Então, perceberam que existiam vários países que tinham economias fortes e que não estavam sentindo ainda o efeito da crise. Então, não era estranho que o G7 se reunisse para dar conselho para o resto do mundo sobre o que fazer para controlar a economia e para ter crescimento, se os países que estão crescendo não participam, e é por isso que o G20 ganhou força. A partir de então, passamos a ter essa nova, aspas, instituição na ONU, que é o G20. Então, o G20 ganhou força porque perceberam, né, houve o consenso de que não dava para 7 nações ditar as regras, quando eu falo regras, vamos chamar de conselhos, né? Ditar os conselhos ou os caminhos a serem seguidos para evitar uma crise. Porque como é que quem aconselha está em crise e quem recebe o conselho não está? É estranho. Então, o G20 ganhou força, queria que vocês registrassem isso, certo? No auge da crise econômica internacional, coloquem aí, por favor, no auge da crise econômica internacional, no auge da crise econômica internacional, o G8 perdeu relativa importância, o G8 perdeu relativa importância, e o G20 ganhou espaço, ou o G20 se destacou, se vocês quiserem colocar aí, certo? E aí, depois que o Brasil decolou, né? Isso foi uma capa de revistas de 2009, 2010, 2010, se não me engano, o auge do crescimento do econômico brasileiro. Nós passamos a ter a eleição, na verdade, do governo de Dilma Rousseff. E aí eu tenho governo Dilma. Transiçãozinha de Lula, 2010, governo Dilma. Ó, observe como a economia brasileira já dava sinais de anemia, né? Começava a existir agora uma herança das ferramentas utilizadas para que o Brasil tivesse aquele crescimento lá no passado, com Lula. Aí a dívida pública já começa a ameaçar um descontrole, certo? Mas, no primeiro mandato, ela ainda tem um número interessante de 2011. Aqui, a tal da marolinha já começa a fazer efeito sobre nossa economia, e aqui em 2014 é o auge. 2014 é o auge de um problema que nós iremos ter desdobramentos, que esse problema que aparentemente era econômico aí começa a se transformar em político, porque vai se transformar num processo de impeachment. Ao mesmo tempo, tem uma crise de instituições, vai começar a acontecer o que a imprensa, o que os especialistas nos debates chamavam de judicialização do poder. O STF começa a ganhar força, começa a aparecer mais do que os ministros, começa a aparecer mais do que o presidente, certo? A Operação Lava Jato está a todo vapor, certo? E aí a gente começa a ter uma mistura de crise econômica com crise política, e o Brasil começa a descer a ladeira, certo? E o The Economist pergunta o que aconteceu com o Brasil. Nós estávamos lá, com o Cristo Redentor decolando, a revista coloca o Cristo Redentor voltando,
reportando o que aconteceu com essa porra aí, velho. Certo? Essa fumaça aí, gente, não é a Amazônia queimando, não. Aí é a imagem que é assim mesmo. Aí eu tenho, ó, o Brasil tendo uma diminuição, né, do seu crescimento econômico. E aí, um videozinho para a gente ver rapidinho. Eleições, tentativa de reeleição de Dilma Rousseff. Vamos lá ver? Malik Rod. Carregando. E atenção, porque neste momento, às 8h30 da noite de domingo, o jornal, eu vou repetir porque agora já acabou de chegar a informação, às 8h30 da noite de domingo, nós vamos anunciar dentro do Fantástico que Dilma Rousseff está reeleita oficialmente para a presidência da República. Ela é a vencedora da eleição. Dilma Rousseff, do PT, é a presidente da República pelos próximos 4 anos. Eleição de Dilma, anúncio de Bonner. Conseguiram ouvir normal aí, gente? Confirma na minha aí. Pronto, massa. Vocês viram que o William Bonner deu uma engasgadinha, né? Certo? O William Bonner deu uma engasgadinha quando falou que Dilma Rousseff tinha ganhado a eleição, não sei se ele queria, se não queria, né? A Globo sempre é perseguida. O pessoal de Bolsonaro reclama da Globo, o pessoal de Lula reclama da Globo, então não sei o que vai acontecer com a rede de televisão, não. Mas aí eu tenho a eleição de Dilma, apertadíssima, e aí temos um problema no país que é a chamada polarização. Ó, temos a polarização do Brasil, que segue até hoje e passa a ser quase que um câncer para a nossa economia. Deixa eu ver aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, vermelho, né? As áreas do Nordeste, do Norte que botaram no PT, azul que botaram no PSDB. A distância entre o PT e o PCdoB aí foi muito, e PSDB, desculpa, foi muito pequena. E desse momento aí, quem entendia de política já sentia que ia ser difícil Dilma ter governabilidade. Eu tinha uma crise política explodindo, uma vantagem muito pequena mesmo, 51, alguma coisa a 48, alguma coisa, certo? Então tinha um percentual muito pequeno de diferença. O país estava dividido nesse exato momento. E logo depois das eleições, poucos dias depois, não me recordo se foram 3, 4 dias, mas poucos dias depois, eu tenho esse pedido aí, ó. PSDB pede ao TSE auditoria para verificar a lisura da eleição. Isso significa o quê? O PSDB não estava aceitando ainda a derrota, a oposição não estava ainda aceitando a derrota, esse pedido aí não foi para frente, né? A justiça entendeu que não existia embasamento, foi consolidado, mas quem conhecia os bastidores da política sabia, não vai existir segundo governo. Não vai existir segundo governo porque eu tenho uma crise econômica engolindo o país, certo? Eu tenho uma crise política explodindo aí toda hora no noticiário, que é a Lava Jato. Eu tenho uma falta de base do governo para mantê-la com governabilidade, com a chamada governabilidade, que para muita gente é que acaba com o país, a busca pela governabilidade. E eu tenho a falta de habilidade de Dilma Rousseff para conduzir toda essa situação. Então era muito difícil ela conseguir governar de verdade. Ela ia ser um fantasma, certo? No governo. E aí eu tenho alguns dados importantes. Ó, quero que vocês observem aí. Olha a queda, gente. Ó, PIB. Primeira gráfica aqui, PIB, segundo a inflação. Tive aquelas oscilações que sempre tivemos, né? Aí aqui no finalzinho do azul é o ápice do governo Lula. E aí vem o amarelo com Dilma Rousseff. Vem o amarelo. 2014, onde está aquele 0,1 aqui, ó, é 2014. 2015 e 2016, ó, onde nossa economia vai. Nossa economia despenca, nossa economia vai para o abismo. Aqui eu tenho inflação, que também sempre oscilou no Brasil. Cresce em 2015, olha o crescimento absurdo. Já vinha crescendo, né?
eu tenho 5,84 aqui em 2012, vai subir um pouquinho, 5,91, um pouquinho em 2014, aqui é o ano da eleição, em 2015 dispara. Em 2015 aqui eu tenho uma queda abrupta. Começa a surgir a ideia do que a gente chama de estelionato eleitoral. Por quê? Porque durante a campanha entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, o tempo inteiro, eu tinha um grupo que aumentava a crise, que já existia, a oposição aumentava ela mais ainda, e eu tinha um governo que tentava escondê-la. Não era nem tão grande quanto a oposição falava, nem era tão pequena quanto o governo falava. Então, os dois mentiam. Mas ficou nítido que o Brasil vivia uma recessão econômica logo depois da eleição, e isso vai acabar afetando, né, o que nós chamamos de governabilidade. Contas públicas no vermelho. Aqui está a taca toda, gente. Aqui está a taca toda. A crise econômica lá na Europa foi uma crise da dívida pública. E o Brasil também vivia a crise da dívida pública, muitas vezes maquiada. E esses processos, essas ferramentas que a gente chama de maquiar, né, as contas públicas, vão acabar sendo usadas como argumento para fortalecer o pedido de impeachment de Dilma Rousseff. E aí a gente vai questionar se houve crime, se não houve crime, né? Envolve várias questões jurídicas aí. Existem explicações e por isso nós temos a polaridade no Brasil, criando dois slogans, né? É golpe ou é impeachment, certo? Quem era a favor do governo chamando de golpe, quem era contrário chamando de impeachment e dando argumentação para justificar o impeachment. E os dois lados tinham argumentos suficientes a tal ponto de ser praticamente impossível diluir essa polarização. Só muda quem é, né, a peça central da polarização. Deixa eu ver duas perguntas aqui, gente. Vamos lá. Pergunta aqui sobre os Estados Unidos. E é interessante. Obrigado pela pergunta aí. É interessante. Perguntou o seguinte: a polarização dos Estados Unidos de republicanos e democratas é mais intensa do que a polarização do Brasil? Observe o seguinte: republicanos e democratas têm uma diferença muito maior do que tem hoje. Hoje, eles são muito mais próximos, por incrível que pareça, do que eram originalmente. Originalmente, eles tinham realmente bandeiras distintas. Hoje, não. Hoje, eles têm algumas diferenças claras, mas eles também têm muitas semelhanças. Por exemplo, tanto Trump quanto Biden vai ser contra a China. Nenhum dos dois quer ser aliado da China. Certo? Biden criticava Obama quando Biden era vice-presidente, porque achava que Obama era flexível demais com a China e a China não merecia. Só que tem algumas diferenças. Hoje os republicanos querem menos conversa, querem mais comércio unilateral, ou bilateral. Os democratas tendem mais ao multilateralismo. Enquanto os democratas tendem a querer formar blocos econômicos, os republicanos hoje querem fazer acordos com o país solto. Estados Unidos e Arábia Saudita, Estados Unidos e Israel, Estados Unidos em outro país, não acordos, né? Enquanto os democratas têm na ONU uma posição maior de neutralidade ou de diplomacia, os republicanos são mais enfáticos, eles têm mais ação de intervenção militar. É por isso que a gente fala que quando os Estados Unidos estão com medo, eles tendem a votar em um republicano. Exemplo, Trump parece ser carta fora do baralho. Parece. Não aposte muito, não, porque os Estados Unidos têm essa loucura aí, do nada o Trump pode subir. Mas se tiver um atentado terrorista hoje nos Estados Unidos, Trump dispara. A população dos Estados Unidos entende que se for para ações externas, se for para brigar, é melhor um presidente republicano. Quando o país está precisando, está isolado no mundo, está precisando limpar a imagem, eles escolhem democratas. Então, assim, não é que a polarização é mais intensa lá ou aqui. São níveis diferentes, né? A nossa polarização ela é meio que irracional, ela tornou-se irracional, ela tornou-se passional. Então, é diferente. Nos Estados Unidos há uma discussão mais interessante nesse ponto aí, alguns temas, né, mais ricos são trazidos. Esses últimos anos não devem ser levados em consideração, porque Trump não tem, na verdade, conhecimento para debater algo realmente sério. Ele cria a realidade dele e joga. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Não tem prova de nada, mas ele gosta de falar e fala e acabou. E vai criando coisas que, às vezes, você duvida que tenha sido de um presidente dos Estados Unidos. Mas nós temos essa polarização lá também. Na crise econômica de 2008 aí, por exemplo, os democratas culpam os republicanos de terem começado a guerra no Iraque. Nós estamos em crise porque vocês começaram a guerra no Iraque.
O Estado Islâmico surgiu porque vocês fizeram a guerra no Iraque. Se vocês não tivessem feito a guerra no Iraque, não surgiu o Estado Islâmico. Aí os republicanos falam que o Estado Islâmico surgiu porque os democratas acabaram com a guerra do Iraque. Porque se não tivesse acabado com a guerra do Iraque, não teria surgido o Estado Islâmico. Então fica o pessoal acusando Bush de ser o responsável porque ele começou a guerra e o outro lado acusando Obama de ser o responsável porque ele terminou a guerra. E aí você fica, né? Tentando entender quem está certo e quem está errado. Ó, galera, redação. Vai produzir uma redação sobre crise política brasileira, sobre crise econômica brasileira. Não esqueça de fazer a analogia. O Brasil passou por picos de crescimento econômico, por grandes índices de diminuição da desigualdade social, mas convive com um problema sério, que são as contas públicas no vermelho. Essas contas públicas no vermelho vai fazer você entender a necessidade das chamadas reformas. E aí entra a Previdência, e aí entra a tributária, e aí entra a administrativa, certo? E aí vai entrando uma puxando outra, né, e outra puxando outra. E aí entra a chamada lei do teto dos gastos, que está sendo muito falado, foi falado no governo Temer, a gente vai colocar aqui na estante, certo? E está sendo muito falado agora, né? Porque a equipe econômica está com medo de que ocorra uma desobediência, vou usar esse termo, do teto de gastos. E a parte política do governo imagina, rapaz, né, nos bastidores, dá para dar uma passadinha, dá para dar uma furadinha no teto aí, fazer uma biqueirazinha, a gente bota um balde aí, se a água pingar, mas dá. Então a gente está tendo um problema justamente com esse teto de gastos aí, na tentativa de colocar as contas públicas do governo em um patamar estável ou aceitável, certo? Qual das analogias, Tailândia? Você tinha colocado no público, você fala esse nome. Mas qual é a analogia que eu falei? Você falou para repetir. É que eu fiz tantos assim. Eu falei sobre os republicanos falarem que a culpa do crescimento do Estado Islâmico e da crise econômica foi porque Obama terminou a guerra, e os democratas falarem que é porque eles começaram a guerra. Falei essa. Falei sobre a ideia de que o Brasil teve crescimento da economia, né, em alguns pontos, em alguns momentos, diminuição da desigualdade. Ah, entendi. Pronto, vamos lá. O Brasil teve picos de desenvolvimento econômico, de crescimento da economia, melhor dizendo, momentos de diminuição da desigualdade, mas nesses dois acontecimentos aí, tanto no crescimento da economia quanto na diminuição da desigualdade, nós tivemos um descontrole da dívida pública. Então, não acontecia isso de forma sustentável. Quando eu pego o índice de desigualdade, está diminuindo? Tá. Quando eu pego o índice de crescimento econômico, está ocorrendo? Tá. Estou falando do governo Lula, certo? Depois, lá no governo Dilma, eu deixo de ter esse crescimento econômico, deixo de ter a redução da desigualdade, começa a aumentar, foi assunto de nossa primeira aula, e as contas públicas ficam expostas. Porque quando está tudo indo bem, isso também servia para esconder um pouco o problema das contas públicas estarem no vermelho. Quando as coisas começam a andar mal, você começa a ver, porra, por que está dando mal assim? Vamos analisar? Vamos. Daí ver a conta pública no vermelho e falar, porra, a dívida pública explodiu. A dívida interna está maior do que a externa. E agora? Então, é bom entender, quando tudo vai bem, o que anda mal, às vezes, torna-se imperceptível. Quando tudo está mal, fica mais claro, mais nítido, alguns problemas. Então, mesmo quando, no governo anterior, nós tínhamos crescimento da economia e tínhamos diminuição da desigualdade, eu tinha já um início de descontrole da dívida pública que não foi dada a atenção que deveria. Não foi dada. Aí chega um momento que você tem que cortar na carne mesmo. É a falta de planejamento que nós temos, né, nos nossos governantes. Planeja-se pensando já na reeleição. Quem é contra a reeleição fala isso. Quem ganha uma eleição hoje, começa governando pensando o que é que eu tenho que fazer para ser reeleito. Ao invés de falar, porra, eu tenho 4 anos, vou botar para foder aqui. Não, tenho 4 anos aqui, eu preciso fazer aqui um esquema para poder me reeleger. E aí, quem é contrário à reeleição, considera isso. Eu sou a favor da reeleição, porque eu acho que, às vezes, sem reeleição, você pode ter um trabalho interrompido, mesmo que você tenha, né, alguém na equipe capaz. Mas tem pessoas que são contra e dão esse argumento, são argumentos válidos e que fazem sentido.
Porque você perde eficiência de governo quando você tem um presidente ou um prefeito que está muito mais preocupado com o próximo mandato do que com o atual. Então é aquela coisa, viu? É complicado chegar a um consenso, né? É complicado você mencionar. Beleza? Eu acelerei aí, foi? Passar colocou, peraí, rapidinho, fala mais. Devagar. Perdão, gente. Que é muita informação. Uma horinha assim, informação demais. Você fica tentando, né? Mas vocês estão, quem pediu aí, beleza. Vamos lá? Aí eu tenho desemprego crescendo. Eu estou mostrando como nós temos um ambiente propício para tudo dar errado no segundo mandato do governo Dilma. E o ambiente propício que levou à crise política, à crise institucional, que trouxe como consequência o impeachment, certo? Olha o desemprego voltando a crescer. 2014, como vocês olham no gráfico aí, sempre é o limite da merda. Ó. A partir da reeleição de Dilma, a merda começa, né? E aí você fica na dúvida, por que a merda começou a crescer aí? Porque o governo estava maquiando e depois da reeleição a porra escancarou? Ou porque a partir da reeleição a oposição começou também a querer botar para foder? Eu acho que um pouquinho das duas coisas, né? Eu estou à fome com a vontade de comer, frase nova que me tem agora, certo? E aí a gente passa a ter um problema. E aí as chamadas pedaladas, o uso do dinheiro dos bancos públicos para pagamento de programas do governo, foi uma prática constante desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas cresceu na administração Dilma. Ó, a galera que menciona, que fala que foi golpe, utiliza isso aqui como argumento. Dilma Rousseff falou, eu cometi erros, mas não cometi crimes. Frase dela, a gente deve aproveitar, porque não era fácil sair uma frase assim que você aproveite, assim, entendeu? Então essa frase foi muito interessante. A gente não pode jogar fora uma frase dita dessa forma. Então eu tenho, ó, eu cometi erros, eu posso ter cometido erros, né? Mas não cometi crimes. Então, por que ela fala isso? Simples. Porque ela cometeu as chamadas pedaladas, Lula cometeu as chamadas pedaladas, FHC, certo? Cometeu. Então, quando a gente utiliza esse argumento, e agora o governo também, né, atual, pode estar também cometendo. Não vou falar que o governo ainda é em andamento, não, porque a gente precisa fazer análise com mais frieza. Eu evito sempre falar do governo que está em andamento. Eu posso emitir uma opinião assim, mas analisar, como a gente está podendo analisar aqui, dados do governo anterior, isso é mais difícil, porque está em andamento. Se está em andamento, são números que são deformáveis, pode crescer daqui a um mês, diminuir e tal. Então, aqui não, são números fixos. Você pode questionar a metodologia, né, e tal, mas são números fixos. Por isso que eu prefiro trabalhar com números bem mais próximos, né, que já aconteceram. Aqui eu tenho, gente, ó, cronologia da crise econômica. Um tempo para vocês verem aí, ó. Vou dar um tempinho para vocês verem. Janeiro de 2011, Dilma Rousseff assumiu a presidência, inflação sob controle, desemprego em baixa, superávit das contas públicas e aumento de 7,5% do PIB, que era aquele recorde que eu falei lá quando o Lula estava partindo. Um ano e meio depois, em setembro de 2012, por meio de uma medida provisória, MP, e aí, ó, MP, o que é porra é essa? Que porra é essa? Gente, olha que bagunça que o Brasil é. Ó, certo? A pessoa tem que estar forte para conhecer a verdade, certo? Olha que bagunça que o Brasil é. A medida provisória é algo que não está na lei. O próprio nome fala, né? Tipo, é algo que está fora da Constituição. Beleza? Esqueci o nome que a gente utiliza. Quando é algo que, tipo uma emenda parlamentar, assim, vai colocar. Ó, o nome já fala, emenda, né? Não vai prestar essa porra, é uma emenda. Observe que bagunça que o Brasil tem. Quando eu falo que é uma MP, eu estou falando que é uma medida provisória. Se ela é provisória, gente, ela vai demorar muito ou ela vai ser rápida? O que é provisória? É para demorar ou para ser rápido? Hein? Aí não é geografia, é português, né? Provisória para demorar ou para ser rápido? Para ser rápido, né? É uma medida provisória. Aí observe, no Brasil, eu tenho dois problemas. Primeiro, não era para existir medida provisória. Porque a medida provisória, quando você vai estudar mesmo, na parte jurídica, está fora da Constituição, certo? Mas a gente faz, vamos lá fazer, medida provisória. Primeiro problema é esse. Segundo problema, nós temos quase, eu acho até que mais medidas provisórias do que lei.
Olha que loucura da porra. Um outro problema. Não era para ter? Tem, e já tem mais do que lei. Cria-se mais medida provisória do que lei. Vamos colocar assim. E o terceiro problema que mais me impressiona. As medidas provisórias no Brasil demoram tanto que você pensa que é lei. Tem 3 anomalias aí. Primeiro, a existência da medida provisória. Segundo, ter mais medidas provisórias sendo criadas, mais do que leis. E terceiro, que é o que mais me impressiona, a medida provisória demora demais a ponto que você esquece que é provisória e pensa que é uma lei. Então, onde está um caos, né? É o Brasil. Aí eu tenho, vou falar sobre isso, Pedro. Peraí. 2012, a fim de evitar que a economia perca o fôlego, Dilma intensifica a política de redução de impostos, desoneração fiscal e empréstimos subsidiados a empresas, subsidiados. Aqui a economia vai degringolar. Abril de 2013, para baratear o crédito, que eu falei lá no início do endividamento da família brasileira, a economia geral, o governo reduz gradualmente a taxa oficial de juros. Em abril, a taxa cai para 7,25%. Eu tenho aqui todo um negócio, ó. O crescimento do PIB fica em 2,7% e a inflação sobe, encosta no 6%. E aí começa a ideia das pedaladas, ó. O governo é acusado de usar manobras contábeis para camuflar deterioração das contas públicas e o endividamento. A taca vai entrar novembro de 2014. Poucos dias depois da reeleição de Dilma, uma sequência de mais notícias na economia, produção industrial em queda, déficit na balança comercial e rombo nas contas. Gente, o mercado financeiro aí está tendo convulsão. Por quê? Porque tudo isso está afetando a confiança dos mercados. E a palavra-chave, né, confiança, eu estou tendo uns investimentos já começando a migrar, começando a diminuir. Dezembro de 2014, o governo registra o primeiro déficit nas contas públicas em 16 anos. Ó, e fecha o ano de 2014 com o orçamento no vermelho. É aí que começa a falar, foi estelionato eleitoral, o governo mentiu, existia já uma crise econômica clara, os problemas já estavam grandes, foram escondidos para ganhar a eleição, agora que já acabou a eleição, está todo mundo, né, está tudo vindo à tona. Aí eu tenho mais 2015, né, começam algumas reformas já, certo? Junho, de novo, o PIB caindo, e aí entra no que eles chamam de recessão técnica, certo? Uma queda acentuada da economia aconteceu. O TCU começa a reeditar as contas de 2014, começa a falar que o governo pedalou, e aqui já começa a crise política, certo? Ó, e em dezembro eu tenho um descontrole dos gastos do governo. E aí eu tenho a explosão da dívida pública. Então é necessário entender os percursos que o Brasil teve para chegar em uma crise. Quando você coloca lá essa redação, é fundamental que você tenha aí essa análise. Ó, o Brasil, ele está no ápice de um problema econômico, mas não foi do nada, não. Você não estava assim parado e tu caiu aqui e disse, rapaz, como assim? Não estava bom ontem? Não. Existiam sinais o tempo inteiro que, por vários motivos, não eram acompanhados, por termos uma população que não conhece, né? E aí a falha da educação, principalmente, não conhece os caminhos da política e da economia, finge não ver. E depois sente, né, os efeitos aqui. E aí eu tenho o processo de impeachment, já que a crise econômica estava acentuada, a crise política também, porque ela tinha perdido apoio da base do governo. E aí eu tenho o senhor Eduardo Cunha, né, aceitando o pedido de impeachment da oposição contra Dilma. Vamos ver aqui? Eu acho que é um videozinho também para ele. Quanto ao pedido, que eu diria a vocês o mais comentado por todos vocês, formulado também pelo Dr. Hélio Bicudo e os advogados que o acompanham, contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. E esse acolhimento se deu basicamente porque ele coloca, e a cópia do parecer está aqui definitivo, são 22 páginas de parecer, que está sendo levada à publicação hoje, que eu vou mandar distribuir a cópia para todos vocês. Ela se dá basicamente, trata-se da argumentação de 2014, porém a de 2014 foi por mim refutada, porém a argumentação para o ano de 2015
ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. Consequentemente, mesmo a votação do PLN 5, mesmo ele aprovado e sancionado, não supre a irregularidade de ter sido editada a norma em afronta à lei orçamentária. Então, o embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica e o juízo do presidente da Câmara é único e exclusivamente de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito. A mim, não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como eu disse aqui anteriormente, refutei, rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Qual? Aí nós temos blá 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 política, né? Ah, não sei o quê, não era o que eu queria fazer, como o próprio Michel Temer, né? Que ela falou que puxou o tapete de Dilma, fez. O blá 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 político, pouca gente entende, mas o importante aqui é abrirmos o processo de impeachment. Importante entender, né? Palavra em inglês para impedimento. É a destituição legal da autoridade do poder público que tenha sido julgada e condenada por crime. E aí eu tenho, coisa comum, inclusive, no Brasil, gente, esse processo de impeachment. Deixa eu ver aqui. Collor, né? Caiu aí, esquema PC. Eu tive pedidos de impeachment para outros presidentes também. FHC, 14 pedidos oficiais. Fora o que alguns, né, tentavam fazer. Luiz Inácio Lula da Silva, 34 pedidos. Dilma Rousseff, 10 pedidos, mas teve um que foi aceito. Interessante entender o seguinte: pedir impeachment, você pode. Quando você quiser pedir impeachment, você pode. Quem vai aceitar, certo? Ou se vai aceitar, é uma outra história. E aí que eu entro num ponto-chave, gente. Se você tem o Congresso em suas mãos, vou usar esse termo, dificilmente o pedido de impeachment ele é aceito. Então, você pode estar fortemente embasado e tal, não vai ser aceito. Se você não tem o Congresso em sua mão, vai ser aceito, e é por isso que eu mencionei lá na frente a falta de habilidade política de Dilma, mas infelizmente no Brasil, quando a gente fala falta de habilidade, muita gente chama a habilidade de toma lá, dá cá. Os governos que fazem os acordos, toma aqui, tal como o Bolsonaro está sendo acusado de fazer agora, está mostrando habilidade política. Eu nunca vi como o Brasil tem a habilidade de transformar qualquer palavra, qualquer ato ruim, em algo positivo, só mudando a palavra. E quando traz a palavra habilidade, o Bolsonaro tem habilidade política. Você que ouve e fala, porra, isso é bom, o cara é foda, o cara é habilidoso. Você não está sabendo que a habilidade política está sendo os acordos lá, né? É aquelas coisinhas que você usando a palavra certa, você atenua o problema. E aí eu tenho 10 pedidos de impeachment, mas teve um pedido que foi aceito, e aí a gente começa a ter uma crise política mais intensa no Brasil, certo? Acusações de Dilma Rousseff, 3 crimes de responsabilidade, corrupção na Petrobras, e aí a Lava Jato vai ser fundamental para chegar nisso aí. Não vamos entrar nos detalhes. Créditos não autorizados e as famosas pedaladas fiscais, certo? E aí eu tenho um ritual do impeachment. Não vou passar para vocês esse ritual do impeachment, certo? Por conta do tempo. Quem quiser depois a gente faz uma forma de chegar até vocês. Isso aí, na verdade, vocês têm acesso fácil, pedir, né? Depois o Bruno também manda. Eu tenho o rito do impeachment. Para os mais curiosos, como é feito o pedido, comissão da Câmara, a votação em plenário da Câmara, comissão do Senado, votação em plenário do Senado, a acusação, o julgamento. Para quem gosta de saber, quem gosta de ciências humanas aí, depois vocês recebem, certo? Todo esse processo aí. Aí eu tenho a cronologia da crise política. Lá foi a cronologia da crise econômica. Agora eu quero a cronologia da crise política, o que vai levar lá para o impeachment. E aí tudo que eu falei, vamos lá. 31 de outubro de 2010, ela é eleita, vice Michel Temer, aliança entre 2 partidos, né? Foi forjada, olha que porra interessante, foi forjada para dar sustentação ao governo. É a chamada governabilidade que eu mencionei lá atrás. Janeiro de 2012, implacável contra a corrupção, implacável contra a corrupção, Dilma demite 6 ministros no primeiro ano de governo.
A faxina ética leva sua popularidade para níveis recordes. Eu também mencionei lá. E fortalece politicamente. Ela bate recorde de popularidade no início. Agora, porra, a mulher botou pra fuder, velho. E não sei o quê, tô gostando. Ela bate recorde. Aí eu tenho março de 2014, aí começa a Lava Jato. Revelaria grande esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo diretores da estatal, empreiteiros e políticos. E aqui entra uma pergunta que foi feita na estante, sobre se a privatização de bancos públicos, a corrupção e pedaladas fiscais deveriam diminuir. Pergunta de Pedro, certo? Gostei da pergunta, Pedro, por isso estou falando aqui. O discurso é esse, né? Você dificulta um pouco a corrupção. Você dificulta um pouco toda uma estrutura que existe, que envolve a utilização de instituições para fins políticos. Só que eu não vou entrar nisso aí porque é muito forte, muito grande, gera muita discussão, mas deve entender que a Operação Lava Jato, quando ela vem à tona e mostra todo o esquema de corrupção, o esquema não se limitou a empresas públicas. Nós temos a Petrobras? Temos. Mas as grandes empresas privadas do país estavam fora? Quais foram as grandes empreiteiras? Foram públicas ou foram privadas? Então, é algo para a gente discutir e levanta muito debate isso aí, viu? Não vou me prender isso não, mas você já pergunta, Pedro, qualquer coisa a gente conversa sobre isso mais tarde ou teremos aqui mais na frente do curso alguma aula, né, com o tema privatização, economia estatal, privado, pode elaborar alguma coisa assim. Outubro de 2014, Dilma é reeleita, a gente acompanhou lá a parte econômica, sua coligação mantém maioria na Câmara e no Senado, aí você começa, porra, vai ter governabilidade. No entanto, ela vê sua base parlamentar diminuir em um Congresso conservador. Olha o chamado conservadorismo, que muita gente fala que chegou com o Bolsonaro agora. Já estava sinais de crescimento lá em 2014, certo? A bancada do boi, da bala e da Bíblia, chamada de BBB, bancada ruralista, né? A bancada lá que trabalha com a ideia de pena de morte, de armamento, e a bancada evangélica, que não é só evangélica, tem muitos católicos radicais também. Mas vamos lá. 2015, eleição para presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha vence o candidato governista. Aqui que ataque entrou, gente. Queria chegar aí, ó. Quando que Dilma, né, o governo dela morre? Quando o PT apoia um candidato para disputar com Eduardo Cunha. O PT se opõe a apoiar Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, coloca um candidato próprio e esse candidato próprio é derrotado. O Cunha guarda essa mágoa. Quando acontece isso, quem entende, quem acompanha, já falou assim, ó, pode abraçar o viúvo que essa aí morreu. Pode abraçar o viúvo, certo? Que a roupa dela é de madeira agora. Porque todo mundo sabia que o governo ia acabar. Aí eu tenho aqui, ó, mesmo tentando governar, tanto que em algumas eleições, agora Fernando Haddad, quando o Bolsonaro falou, que várias pautas, que ele chamou de pautas bombas, que a gente não vai entrar aqui porque não era o foco de vocês, só para quem tem interesse mesmo de entrar, certo? Foram aprovadas para prejudicar o governo dela. 2015, acuado por denúncia de que teria recebido propina de contatos com a Petrobras, Cunha rompe oficialmente com o governo Dilma e passa para a oposição. E aí pronto. A partir daqui, ele acolhe o pedido de impeachment, certo? E começa todo o processo, né, que vai gerar o que a gente chama de impedimento, certo? E aí, Michel Temer é notificado e se torna oficialmente presidente interino. Nós temos a queda de Dilma, certo? Temos, e aí eu gosto de passar para vocês isso posteriormente. Quando eu falo em democracia fragilizada, analisa isso aí. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, eu tinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Esse livro aqui, Frágil Democracia, um livro. Ele analisa por que nossa economia é frágil, né, em comparação com outras nações. Aí você vai olhar aí, gente, governo interrompido. Dos 18 presidentes eleitos, somente 11 concluíram o mandato, né, em nosso regime republicano. Ó, dos 18 eleitos, 11 terminaram o mandato, 7 não terminaram. É muito equilíbrio. Vá pegar um histórico desse nos países que têm uma economia consolidada ou uma estrutura política consolidada. E aí tem toda a lista, né? Depois também quem tiver interesse a gente passa, e aí é bom para conhecimento da prova sua de ciências humanas, né? História e geografia. E temos, né? Temer assumindo o poder, tripé do governo Temer, limite de gastos públicos,
Foi uma grande onda de manifestações no Brasil, chamaram isso aí de apocalipse, né? De medidas do fim do mundo. Reforma da Previdência, que aí vai se desdobrar na reforma da Previdência feita pelo governo de Bolsonaro, através de Paulo Guedes. Reforma trabalhista, também muito criticada. Questões da prova, de várias provas de vestibular, a carteira de trabalho sendo enterrada. Cai sua prova como Getúlio Vargas, reforma trabalhista, aí puxam, contextualizam a reforma trabalhista e traz a questão para você de Getúlio Vargas, por conta do histórico de Vargas, né, de ser ministro do Trabalho, de no seu governo criar várias leis que teoricamente beneficiam o trabalhador. Então é importante fazer essa alusão. Está falando sobre reforma trabalhista? Pode cair na prova Getúlio Vargas, porque eles pegam pontos atuais e cobram o passado. Ou fala de Vargas e sua prova que é a atualidade, que é a reforma trabalhista. Por isso que é bom dar uma lida. Para a redação, principalmente, o tema reformas, ele vem forte. E temos um conjunto de reformas aí sendo anunciadas. Algumas feitas não da forma que se deveria, ou da forma que se imaginava, mas da forma que foi possível, certo? Outras sendo discutidas. A reforma administrativa, por exemplo, e tributária, né? Está no centro do debate atualmente. E aí eu tenho a Operação Lava Jato e a chamada judicialização do poder. Vários acontecimentos, também detalhados, para quem tiver interesse, depois eu te manda. Detalhados vários acontecimentos aí da Lava Jato, como começou, ó, vários nomes de operações, Pichuleco, né? Operação Acarajé também tem, Aleteia, Calicute, várias, né? Cada nome. Sérgio Moro vai ganhar espaço no próximo governo, que é o de Bolsonaro. Nem demorou tanto esse espaço que ele ganhou, né? Mas ele ganhou espaço. Nós temos a prisão de Lula e, posteriormente, nós temos a chegada ao poder de Jair Messias Bolsonaro, eleito, interrompendo, né, de vitórias do PT. E esse governo Bolsonaro, a gente vai analisar só lá, bem pertinho do Enem. Vamos esperar alguma coisa acontecer para a gente tentar colher e fazer um balanço político e econômico desse primeiro ano do governo Bolsonaro. Na aula de hoje eu queria trabalhar para vocês como que o Brasil chegou no momento atual de crise econômica, que faz o Brasil, faz com que o Brasil passe a segunda década perdida, como já falei em algumas aulas, né? E é necessário ter esse conhecimento da evolução da crise política e econômica no país. Beleza, gente? Vocês vão ter acesso aí. Essa aula está gravada, né? Quem perde ou quem quer ver novamente pode ter acesso a ela. Vocês recebem os links aí, quem quiser aprofundar. E quem quiser o link da aula, a gente também disponibiliza. Certo? Alguma dúvida? Tudo certinho, tudo tranquilo? Democracia em Vertigem, colocar aqui no privado. Um dos links que você vai receber menciona justamente esse documentário, né? E assim, o documentário no Brasil, ele é complicado porque é difícil encontrar um documentário isento. Se tem um documentário sobre impeachment produzido pelo MBL, que se você é de esquerda, você se incomoda em ver. E você tem uma Democracia em Vertigem, que quem é de direita se incomoda em ver. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos presos ainda a essa ideia assim de quem é direita e da mesma forma de quem é esquerda. Eu gosto de ver os dois, certo? Mesmo que eu simpatie, eu simpatizo mais com a esquerda, né? Em vários momentos, a minha base política é mais de esquerda, não dá para concordar com algumas coisas que a esquerda fez, não dá para jogar fora várias coisas, vários pensamentos que a gente tem. Esse equilíbrio é difícil ter, mas estamos aí na luta. Beleza? Me indicaram aqui um livro, Como as Democracias Morrem. Vou ver se consigo ter acesso, porque eu sou viciado nisso. Certo? Obrigado aí. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Bom fim de semana. Dá uma descansada agora. Qualquer coisa eu estou aí disponível. Vou mandar algumas coisas que vocês pediram. Oi? Nada, né? Beijo, gente. Fique com Deus.
Por nada, Carol. Beijos.